Amados, a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 5, versículos 22 até o 33, vai falar sobre os deveres do casamento. Vai falar: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O 25 vai dizer: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Vai falar aqui: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Queridos, aqui fala para nós que nós devemos cuidar como se fosse nossa própria carne, tá? Não é a nossa própria carne. A carne, a sua carne, o seu corpinho é seu e o corpinho do seu marido é o corpinho dele. Mas aqui o cuidado é para ser igual. O cuidado é para ser compartilhado e não para você ser egoísta e cuidar apenas de você. Um erro muito impactante que nós cometemos no casamento é nós olharmos para nós e esquecermos do outro. E aí eu não estou falando no cuidado que a esposa tem com a roupa do marido, com a comida posta na mesa, ou o cuidado do marido em colocar comida na mesa, ou tampouco com a fidelidade do casal. Mas um cuidado que fica subentendido, que as pessoas muitas vezes não prestam muito atenção, mas que deveriam prestar a máxima atenção. São os cuidados com os sentimentos dessa pessoa. E não só os sentimentos sendo criados a partir do casamento, mas muitas vezes o sentimento que a pessoa tem anteriormente. Você muitas vezes casa sem conhecer o passado do teu marido ou o passado da tua esposa. Muitas vezes você casa apenas conhecendo a beleza e aquilo que te encantou no teu marido. Mas ele muitas vezes esconde tanta coisa. Às vezes ele tem uma caixinha ali guardadinha que tem tantos segredos, tantas coisas, e que muitas vezes você se preocupa em viver demais a felicidade do casamento e você se esquece muitas vezes que essa caixinha ela precisa ser aberta e esses segredos eles precisam ser compartilhados para que haja cura, para que haja libertação. Muitas vezes o teu marido tem traumas da infância, muitas vezes o teu marido foi molestado na infância e você nem se dá conta disso. Muitas vezes o teu marido sofreu abusos psicológicos que você nem faz ideia de que isso aconteceu na vida do teu marido. Muitas vezes a tua esposa passou por situações terríveis. Muitas vezes não foi nenhum abuso físico ou psicológico, mas muitas vezes ela teve que amadurecer cedo demais. Porque muitas vezes a mãe e o pai tinham uma situação de vida completamente destruída e ela teve que ser a mãe dos irmãos mais novos do que ela. E isso trouxe para ela uma pressão muito grande. Muitas vezes ela não foi amada pelo pai, não foi amada pela mãe, muitas vezes ela foi rejeitada desde o ventre. E são coisas que eu e você não nos damos conta no relacionamento. Muitas vezes são coisas que eu e você deixamos passar batido, porque o que nos interessa não é resolver o passado. O que nos interessa é ter um presente agradável e um futuro promissor. Queridos, você não tem um presente legal e você jamais vai ter um futuro interessante se você não ajudar o teu marido a resolver os problemas que ele sofre. Você jamais vai ter um futuro de paz se você não ajudar a tua esposa a resolver os problemas. Muitas vezes ela está sofrendo sozinha, muitas vezes você não entende por que é que aquela sua mulher, que em um determinado momento está tão feliz, está tão alegre, e do nada ela se desaba a chorar. E você fica se questionando, mas o que é que eu fiz? Aonde é que eu errei? Por que ela está assim?
E muitas vezes ela está assim, não é nem pelo que você fez ou deixou de fazer, mas é por conta das dificuldades que ela tem a vida inteira, que ela carrega a vida inteira, e que muitas vezes você nem se preocupou em saber. Queridos, cuidem do seu cônjuge, busque saber o que dói. E quando você souber o que dói no seu cônjuge, ajude-o a superar, ajude ele a passar por esse momento de dificuldade, querido. Que muitas vezes ele vem guardando ali em segredo, porque ele não tem ninguém para ajudar ele a se desvencilhar daquela carga, daquele peso enorme. Ele muitas vezes casa achando que o casamento vai resolver aquela dor angustiante que ela tem, que ele tem, e o casamento não resolve. Aí muitas vezes ela vai procurar uma vida lá fora, achando que não tem mais jeito para ela, então ela vai viver de qualquer jeito. Mas eu e você, queridos, precisamos alimentar e sustentar a outra pessoa como se ela fosse a nossa própria carne. Tem que doer, querido. A dor dela tem que doer em você. A dor da tua esposa tem que doer em você. A paixão que você precisa ter pela sua esposa não é aquele fogo de querer ir para a cama com ela todos os dias para fazer aquilo que te satisfaz. Mas a tua paixão é, de repente, sentar e ouvir ela falar que ela foi abusada sexualmente, para ouvir que ela não teve apoio do pai, não teve apoio da mãe, que ela teve que ser adulta quando ela deveria ser criança. Muitas vezes você vai ter que se negar e ouvir o teu marido dizer que na infância ele foi abusado pelos amiguinhos. É entrega, querido. É entrega, é busca, é dedicação, é amor. Amar você não ama dizendo eu te amo, amar você ama se rasgando, se doendo, se entregando para outra pessoa. É assim que você ama alguém. É sentar no sofá, querido, com ela no seu colo e me dizer como foi o teu dia. É amar verdadeiramente. Eu sei que você chega cansado, eu sei que você chega abatido. Muitas vezes você também não teve um dia legal, mas está na hora de você ser marido e está na hora de você ser esposa. As dificuldades do dia a dia precisam ser deixadas de lado, querido. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque você vai ter o seu casamento restaurado e você não pode errar novamente. Você precisa acertar. Você precisa acertar. Seu marido vai voltar para casa transformado pelo poder de Deus. Ele vai reconhecer que ele errou. Ele vai reconhecer que ele pisou na bola. Ela vai reconhecer que ela não deveria ter saído de casa, que ela não deveria ter abandonado você como marido. Ela vai entender isso, ela vai reconhecer, ela vai mudar o comportamento, ela vai procurar não errar, ela vai procurar reparar os erros que ela cometeu com você, mas você precisa entender, querido, que a vida dela não começou agora, que ela tem uma vida antes de você e que ela precisa de ajuda para superar os traumas do passado. E muitas vezes ela vai precisar de ajuda para superar os traumas que ela vivenciou hoje, agora. Quantas e quantas são as mulheres que estão em outros relacionamentos que não com o marido e que está sofrendo abusos físicos, psicológicos, que estão apanhando dos homens estranhos? Quantos homens que estão vivendo com a outra mulher neste momento, com a mulher estranha, estão simplesmente sendo tratados como cachorrinhos, tendo que se submeter a tantas e tantas coisas que a mulher estranha propõe, impõe para eles. Ele vai voltar muitas vezes, querido, sem a capacidade de ser homem. E eu não estou dizendo na questão fisiológica, na questão sexual, eu estou falando muitas vezes como alguém incapaz de liderar, alguém incapaz de cuidar de você com uma parte mais frágil, e aí você vai precisar cuidar dele. Queridos,
Não erre novamente. Não pise na bola. Não pise na bola. Pare para ouvir o teu marido. Pare para escutar a tua esposa. Ouça até o que eles não dizem. Ouçam até aquilo que eles não conseguem falar, aquilo que eles não conseguem expressar. Ouça. Abra os teus ouvidos, abra o teu coração, esteja receptível para entender a tua esposa, entender o teu esposo. É uma só carne. É uma só carne. Busque, clame ao Senhor, mas a hora que Ele te der, faça a tua parte. A hora que Ele devolver o teu marido, a hora que Ele devolver a tua esposa, não haja como se tudo já estivesse perfeito e você só tivesse que viver a perfeição. Mas trabalhe para ajudar, para que as coisas possam andar e possam caminhar. Seja parceiro, seja amigo, seja esposo, seja esposa. Ame como Cristo ama, seja submisso como a igreja deve ser submissa ao seu marido. Cuide e alimente como a sua própria carne. Amém? Glória a Deus.